eu quero falar sobre crer em Deus. Bem-vindos ao Orvalho em Gotas, o nosso espaço de louvor, adoração e estudo da Palavra de Deus. Quando você estuda a Bíblia, você acredita mesmo que na Bíblia está falando é uma pessoa? Ou que a Bíblia foi escrita pelo próprio Deus? Ou, como dizem os teólogos, inspiração divina? Pois bem, eu creio em Deus. Eu creio no Pai, eu creio no Filho e eu creio no Espírito Santo. Eu creio na Trindade. 3 pessoas, um único Deus com poder infinito. Um Deus todo-poderoso, um Deus onisciente, onipresente, onipotente. Eu sou apaixonada por Deus. Você vai falar assim: Jane, você conhece Deus profundamente? Não conheço Deus profundamente. Sabe por quê? Porque eu penso que eu tenho que conhecer Deus muito mais. Conheço bastante a Deus, mas é tão pequeno perante do tamanho que Deus é, da intensidade com que Deus é, da profundidade que Deus é. Às vezes eu me pergunto, será que alguém conhece realmente Deus em sua totalidade? Acredito que não. Para conhecer a Deus, a gente precisa ler a sua palavra, reler, ler novamente, tentar entender o que está dizendo aqui na Bíblia constantemente. E para conhecer a Deus é necessário até acreditar nele, acreditar que a Bíblia é a palavra dele, acreditar muito mais do que a gente vê, do que os nossos olhos vê. Então, muitas vezes, se você parar para perguntar assim, Jane, você conhece profundamente a Deus? Eu sou obrigada a dizer que não, mas dia a dia eu tento conhecê-lo um pouco mais. E quando eu pego a Bíblia, a própria palavra dele revela algo novo de quem Deus é. A gente conhece o Deus, o Pai, como Yahvé, o nome que é falado dele, ou o eu sou, ou o fôlego de vida. Eu conheço Deus, ou você pode também falar, eu conheço a Deus, o Filho, que é Jesus Cristo, o Messias, aquele que nasceu de mulher, veio, morreu na cruz, ressuscitou ao 3º dia e subiu aos céus de encontro ao Pai. Aí eu pergunto, você conhece o Espírito Santo, Deus Espírito Santo, que faz parte da Trindade? A gente fala tanto do Pai, né? Fala tanto do Filho. Aliás, a gente fala muito mais do Filho do que do Pai. E o Espírito Santo? Será que a gente conhece profundamente o Espírito Santo? E atualmente eu estou nessa busca, na busca de conhecer mais o Espírito Santo, de entender o que Deus tem revelado sobre a pessoa do Espírito Santo dentro da sua palavra para mim e para você. Quando eu leio Gênesis, de Gênesis a Apocalipse, eu vejo a Trindade trabalhando em parceria e união, cada um na sua função, cada um cumprindo aquele papel que eles mesmos determinaram para eles, mas os 3 em unidade, trabalhando em conjunto. Eu vejo aqui, por exemplo, quando eu leio Gênesis 1, capítulo 1, verso 1 e 2, aqui escrito assim: no princípio criou Deus os céus e a terra era sem forma e vazia, e havia trevas sobre a face do abismo. Mas o Espírito de Deus pairava sobre a face das águas. Eu vejo aqui o Deus, o Pai, vejo Deus, o Espírito Santo, trabalhando em harmonia.
E aí eu vejo Deus, o Pai, novamente, no verso 3, falando: haja luz e houve luz. E aí Jesus agindo junto com o Pai. Deus falando e Jesus fazendo. Aí você vai perguntar, mas como você sabe que foi Jesus quem fez? Por causa desse texto aqui. Vem comigo. Se encontra no Evangelho segundo João, aqui ó, no capítulo 1, no verso 1, tá escrito assim, leia comigo. No princípio era o Verbo estava com Deus e o Verbo era Deus. E ele estava no princípio com Deus e todas as coisas foram feitas por intermédio dele. E sem ele, nada do que foi feito existiria. Tá vendo? O próprio evangelista João fala que foi Jesus quem fez, porque João começa o seu evangelho falando de Jesus, o Verbo vivo encarnado. Aqui em João 1, verso 14, diz assim: e o Verbo se fez carne e habitou entre nós, pleno de graça e de verdade. Vimos a sua glória como a glória do unigênito do Pai. João revela que Jesus é a palavra, o Verbo que fez todas as coisas. O Pai disse, haja, e Jesus foi lá, fez, e por isso houve luz. Disse Deus, haja luz, e houve luz. E aí, a gente volta aqui em Gênesis e a gente vê de novo eles trabalhando em parceria, aqui no capítulo 2, quando eles falam assim: façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. E é o Pai aqui falando com Jesus e com o Espírito Santo para fazerem a nós, seres humanos, a sua imagem conforme a sua semelhança. E aqui no verso 7 está escrito assim: e o Senhor Deus formou o homem do pó da terra e soprou-lhe as narinas e o fôlego de vida, e o homem se tornou alma vivente. Deus sopra em nós o seu fôlego de vida. Esse ar que a gente respira vem de Deus. Não é só o ar, o oxigênio que está em todos os ambientes. Não. Esse pulsar que está aqui é a partícula de Deus em nós. Aí a gente pensa, mas e o Espírito Santo? Também. O Espírito Santo, quando a gente reconhece que Jesus é o Senhor, o Filho de Deus enviado pelo Pai para nos salvar, quando a gente fala que Ele é o Senhor e a gente reconhece o senhorio dele na nossa vida, o Espírito Santo ele vem e habita entre nós, habita aqui no nosso coração, pulsa nas nossas veias, pulsa na nossa vida. E aí a gente busca conhecer mais e mais, porque ele está pulsando em nós e a gente quer conhecer esse fôlego novo que se refaz na nossa vida toda vez que a gente reconhece que Jesus Cristo é Deus, é Senhor. E aí a gente tem um encontro especial com Ele. A gente é batizado nas águas, reconheceu que Cristo é o Senhor, é batizado nas águas, e aí vem o fogo de Deus, o poder de Deus sobre nós, e a gente passa a conhecer intimamente quem é o Espírito Santo, porque a gente passa a viver na presença dele, a gente passa a desejar a presença dele, a querer senti-lo todo momento com a gente.
E aí, quando a gente pega a palavra de Deus para estudar, a gente ora, e aí a própria palavra faz a gente lembrar que o Espírito Santo, ele pega as nossas orações e leva ao Pai. É tão bonito ver o agir de Deus. E se eu for falar detalhe por detalhe da palavra de Deus aqui, falando quem Deus é, quem o Pai é, quem o Espírito Santo é, quem o Filho é, a gente vai ficar aqui pela eternidade, porque a gente não conhece quem Ele é na sua totalidade. A gente conhece em partes. Em parte conhecemos e em parte ouvimos dizer. O que eu sei é que a gente precisa buscá-lo mais e mais, conhecê-lo mais e mais. E quanto mais a gente busca, mais a gente conhece, mais a gente desenvolve o nosso íntimo, o nosso coração com Ele, mais a gente se apaixona por quem Ele é. Quando a gente permite o agir do Espírito Santo na nossa vida, mais a gente se encanta por Ele. Sabe, a noiva que é apaixonada pelo noivo, que anseia pelo momento de encontrá-lo, é assim. Quando a gente estuda a palavra de Deus e busca conhecer quem é o Pai, quem é o Filho, quem é o Espírito Santo, mais e mais a gente quer conversar com Ele, quer estar do lado dele. Eu, Giane, eu ainda sou tão nova nesse relacionamento. Quero conhecê-lo mais. Por isso que eu estudo a palavra de Deus. E como eu disse quando eu criei esse canal, eu fiz esse canal justamente para conhecer ele mais. Mas eu sou tão apaixonada por ele que eu não quero manter esse conhecimento apenas para mim. Eu quero compartilhar com você. E é por isso que eu trago esses vídeos aqui. Desde que eu comecei o canal, eu venho falando sobre a gente se relacionar com Deus. Buscar a palavra de Deus para a gente crer quem Deus é. Conhecer Ele mais intimamente, porque a gente ouve muita coisa, não é verdade? Muitas coisas se fala de Deus, muito se fala de Jesus, muito se fala do Espírito Santo. Mas será que a gente acredita nele mesmo? Será que a gente conhece ele mesmo? Vamos nos aprofundar em conhecer mais? Vamos nos aprofundar em entender como ele pensa, como ele age. Eu sou apaixonada por ele. E você? Você é apaixonada por Deus? Não? Então você precisa conhecê-lo. Se você não é apaixonado por Deus, é porque você ainda não conhece a Deus. Giane, como pode você falar que eu não conheço a Deus? Que absurdo esse! Ele é tão lindo, ele é tão maravilhoso, que é impossível conhecê-lo e não se apaixonar por ele. Ele é tão intenso em tudo que ele faz, ele é tão poderoso em tudo que ele é, que é impossível não se encantar com o poder dele. Ele é tão grandioso que é impossível não querer estar na presença dele. Então, se você não é apaixonado por ele, então você não conhece ele. E você precisa conhecê-lo, porque ele te conhece profundamente, ele sabe quem você é e ele te ama apaixonadamente. Deus está aqui disposto a se revelar para mim e para você. Deus está aqui disposto a mostrar quem Ele é. Ele deixou um pedacinho de quem Ele é aqui na sua palavra. Ele deixou um pouquinho dele aqui para nós. Mas quanto mais a gente estuda, mais a gente lê,
mais a gente compreende quem Ele é e mais a gente se apaixona por Ele. Parece bobo isso, né? Mas sabe quando a gente começa a namorar e a gente quer estar perto o tempo todo? Sabe quando a gente é apaixonada e a gente quer estar perto o tempo todo? Hoje em dia a gente manda mensagem, a gente quer ouvir a voz, ao invés de mandar texto a gente manda um áudio ou liga. Ou então hoje em dia é tudo via vídeo. Quando a distância nos separa, quando a gente reencontra aquele abraço gostoso, assim é a palavra de Deus. Quando a gente pega a palavra e a gente abre, a gente está vendo as mensagens que Ele tem enviado para nós. Ou então a gente está com tanta saudade de Deus que a gente vai procura um vídeo dele no YouTube ou vai à igreja, conversa com Ele. Mas nada melhor do que se ajoelhar na presença dele, conversar com ele, falar como foi o nosso dia, contar para ele os nossos momentos, se relacionar com ele. Sabe? Eu creio nele. Você crê em Deus? Se você crê em Deus, compartilhe esse vídeo. Leva esse vídeo para mais pessoas. Compartilha. Fala de Deus para outras pessoas. Sabe por quê? Tem tantas pessoas achando que não são amadas, achando que estão abandonadas, que não tem ninguém que se importa com elas. Mas Deus, o Pai, o Filho e o Espírito Santo, eles as amam. Compartilhe esse vídeo. Manda esse vídeo para 1 milhão de pessoas, para que 1 milhão de pessoas se sintam amadas por Ele, assim como eu e você sabemos que somos amados por Ele. E que Deus te abençoe. Amém?